Vamos agora com algumas notícias internacionais. Em Israel, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu adiou a controversa reforma do judiciário. A decisão vem depois de greves gerais paralisarem o país, como mostra o correspondente Américo Martins. Pressionado por grandes protestos e greves, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, voltou atrás e anunciou que vai adiar o processo de votação da reforma do poder judiciário do país. Em um discurso pela televisão em horário nobre, ele disse nesta segunda-feira que não queria dividir o país. החלטתי להשהות בה"א את הקריאה השנייה והשלישית של החוק במושב הזה של הכנסת, כדי לתת זמן לנסות להגיע לאותה הסכמה רחבה לקראת החקיקה במהלך הכנסת הבאה. כך או כך, נביא רפורמה שתחזיר את האיזון שאבד בין הרשויות, תוך שימור, ואני מוסיף, ואף חיזוק של זכויות הפרט. O governo fez a proposta de reforma do judiciário para aumentar o seu poder sobre a Suprema Corte. Os políticos teriam o poder de escolher os membros dos tribunais e o parlamento do país poderia simplesmente derrubar as decisões da Suprema Corte. A proposta foi abraçada pelos apoiadores do governo, especialmente dos partidos de extrema-direita, que dão sustentação à coalizão liderada por Netanyahu. Mas eles encontraram grande resistência de muitos setores mais liberais da sociedade, que estão promovendo enormes protestos contra a reforma há 12 semanas consecutivas em cidades como Tel Aviv e Jerusalém. A proposta de reforma do judiciário está dividindo Israel. O ministro da Defesa foi demitido depois de fazer críticas à proposta. O cônsul-geral do país em Nova York pediu demissão em protesto e os reservistas do país estão se recusando a servir as Forças Armadas, dizendo que as mudanças acabariam com o regime democrático no país. Muitos críticos alegam que Netanyahu tem motivos pessoais para tentar controlar o judiciário. Ele responde a 3 processos na Suprema Corte do país por suborno, quebra de confiança e fraude. O primeiro-ministro diz que a Suprema Corte ficou elitista demais e que precisa ser controlada, porque já não representa a população de Israel. Nesta segunda-feira, a crise ficou ainda mais grave, com as centrais sindicais decretando a maior greve geral da história de Israel. Portos, aeroportos, lojas e universidades paralisaram suas atividades. Netanyahu, então, não teve outra opção a não ser adiar o processo de votação. Mas a decisão pode levar a maiores disputas internas dentro de sua coalizão. Karina Calandrin, doutora em Relações Internacionais e coordenadora de programas e projetos do Instituto Brasil-Israel, analisou os impactos da decisão de Netanyahu. Os próximos passos dependem muito do posicionamento que o Netanyahu terá depois desse recesso. Ele já sinalizou que não pretende recuar totalmente de uma reforma, mas se colocou disposto a negociar, principalmente com alguns líderes da oposição, algum tipo de reforma mais comedida, não a reforma que está sendo negociada agora. Porém, dentro do governo, que ele agora está liderando, tem algumas figuras como o próprio Itamar Ben-Gvir, que é líder do partido Otzma Yehudit, que é um partido de extrema-direita, que já colocou que quer a reforma aprovada em sua integridade e que não aceita nenhum tipo de diminuição do escopo da reforma. E o Netanyahu está sendo pressionado, porque se um partido sai da coalizão, como o próprio partido de Itamar Ben-Gvir, o governo será dissolvido e aí novas eleições podem ser convocadas.